Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 44. Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 44. Aproximou-se de Jesus um leproso. Vou esperar um pouquinho. Posso ler a palavra de Deus? Aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Palavra da salvação. Esse trechinho do Evangelho que a igreja nos apresentou quinta-feira passada, foi o Evangelho de quinta-feira. Portanto, dentro da primeira semana do tempo comum, nos traz, veja bem a palavra que eu vou dizer, todos os segredos que nós precisamos aprender. Repito, nos traz todos os segredos que nós precisamos aprender para que também possamos experienciar em nossa vida, seja em que área for, a graça da cura e da libertação. Esse é um dos roteiros mais espetaculares de cura e libertação do Novo Testamento. São Mateus conta esse trechinho no capítulo 8, com os mesmos elementos. O interessante é que esse texto de Marcos, se você lê-lo em Mateus ou lê-lo em Lucas, você vai perceber que as palavras principais são absolutamente as mesmas. Tal é a força desse roteiro de cura e libertação. Para São Mateus, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou depois que desceu da montanha, logo depois de ensinar o Evangelho da felicidade. São Mateus, nos seus capítulos 5, 6 e 7, realiza o grande sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, que aliás deu nome à comunidade do Felipe Madre, a comunidade Beatitudes, comunidade das bem-aventuranças. Ali Jesus ensina de uma forma resumida tudo que nós precisamos aprender para sermos felizes. Termina o discurso, final do capítulo 7, dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um ser humano, um casal que construiu sua casa sobre a rocha. Terminado esse discurso, começa um segundo ponto, um segundo passo importante no Evangelho de São Mateus. E começa com essa passagem que nós acabamos de ouvir. Daí a importância desse texto nessa manhã.
Essa manhã nós vamos ser convidados também a um mergulho na graça de Deus e, de modo muito prático, a abrirmos caminho naquilo que depende de nós, para que possamos ter um encontro pessoal com Jesus hoje e depois ao longo da quaresma inteira com o nosso retiro popular até a Páscoa, o encontro com Jesus ressuscitado. Eu disse que esse texto foi lido quinta-feira. Repetindo o que falei ontem, estamos no tempo, qual é a cor do tempo comum? Verde. E o verde simboliza duas coisas que eu disse ontem. Primeiro, vida, a força da vida. A planta verde é uma planta cheia de viço, de vida. E a segunda coisa que eu falei? Que o verde também significa que nós não estamos prontos, que nós não estamos maduros. Esse, meus queridos e minhas queridas, é o primeiro grande segredo que levou esse moço a essa cura espetacular. Observe cada palavra que São Marcos nos conta. Aproximou-se de Jesus um leproso. Que coisa impressionante. Leproso podia chegar perto dos outros? Leproso não podia chegar perto? Tanto que quando Jesus curou os 10 leprosos, eles pararam lá longe e gritaram: tem piedade de nós, Jesus! Leproso não podia chegar perto de ninguém, porque qualquer pessoa que ele tocasse, a pessoa ficaria impura. A lepra era mais do que uma doença física. A lepra era considerada uma doença psíquica, afetiva e principalmente espiritual. A lepra era considerada uma maldição. Quando alguém tinha lepra, todo mundo logo pensava e concluía com muita simplicidade: tem lepra porque foi abandonado por Deus, tem lepra porque deve ter cometido um pecado medonho. Mais ou menos o que hoje passa-se com a pessoa vítima do HIV. Quando alguém descobre que alguém tem HIV, a primeira pergunta que faz é: como é que pegou? Porque já pensa a partir de si mesmo. Pensa a partir da sua própria hipocrisia. A lepra era assim também. Por que será que fulano pegou lepra? Vocês imaginam como é que eram os comentários? É só imaginar o ser lá no meio da turma que você já sabe direitinho que jeito que é. Quem vê cara não vê coração. Com certeza mereceu. Tá bem, meu filho. Sendo filho de quem é? É isso aí. Minha mãe disse que isso aí já é antigo. Que o avô dele também não valia nada. Aqui se faz, aqui se paga. Deus tarda, mas não falta. Deus é pai, não é padrasto. A gente tem que ser bom, mas não pode ser bobo. Não é assim? Vocês imaginam os comentários. Quando a lepra atingia a língua da pessoa, e atingia, muitas pessoas perdiam um pedaço da língua, em que a pessoa não podia mais falar, ou se a lepra atingisse as cordas vocais, que a pessoa não conseguisse mais gritar: eu sou leproso, ela tinha que sair na rua, além de ser coberto com um pano, ela tinha que ir com uma frigideirazinha e um pedacinho de ferrinho batendo, ou uma pedra batendo. Quando via alguém batendo aquilo, fazendo aquele barulho, aquele pandeirinho do Brás, já sabia: é um leproso. E se é um leproso, ninguém chega perto. Olha lá. É o triângulo. Se ele tocar aquilo, vocês não chegam perto dele. Nem a Renata, né? Avisa aí, Eugênio. Fica longe. Era o sinal de que era leproso. Essas coisas estavam muito bem definidas. Isso era ensinado para criança pequenininha.
Todo mundo sabia isso, e mais do que isso, já estavam conformados que assim era o normal. Tanto que existiam as colônias de leprosos. Qual a mais famosa delas? Betânia. Betânia foi a grande colônia de leprosos. Lá vivia Lázaro, que morreu de lepra, e por isso quando morria de lepra, enfaixava a pessoa inteirinha, amarrava, que ele virava uma múmia, para ver se não saía a lepra, para ver se a lepra não contaminava a terra. Lá vivia Simão, o leproso, que deu aquele jantar para Jesus de João capítulo 12, aonde Maria de Betânia, que era uma prostituta de leprosos, foi lavar os pés de Jesus. Todo mundo sabia que a lepra era uma doença assim, e a pessoa acabava se conformando. Por quê? Ô gente, quem é de nós que nunca cometeu nenhum pecado? Isso aí é igual esse povo que olha a sorte. A pessoa vai lá procurar essas mulheres, esses homens aí que enganador. Aí quando você chega lá, a pessoa olha para você e fala: estou vendo que você tem problema. Uai, é verdade, tenho mesmo. Estou falando? Se não tivesse problema, ia lá. E esse problema seu deve ser ou financeiro, ou de saúde, ou algum problema familiar. Existe algum outro problema que não seja nessa área? De 3, impossível você não acertar. É verdade, falou direitinho o meu problema. E aí fica olhando na sua cara, fala: dinheiro, problema familiar, saúde. Você faz assim com a cabeça sem querer. O seu problema é de saúde. Isso é lógico, é só olhar que você sabe, isso é óbvio. Deixa de ser besta. Então é óbvio que quando uma pessoa tinha essa doença, ela logo pensava: ou eu ou meu pai. Os apóstolos uma vez não perguntaram para Jesus: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou o pai dele, a mãe dele, o avô dele, o bisavô, o tataravô? Algum deve ter pecado. Você faz sua árvore genealógica até chegar em Pedro Alves Cabral, impossível não achar um que pecou. Ou se você for igual ao evangelista, vai chegar em Adão, aí você está perdido. Um pecou. Então é muito fácil. Veja, gente, eu não disse isso ontem na missa? O mecanismo medonho, o mecanismo terrível do demônio é fazer você sentir remorso. É fazer você ficar com um complexo de culpa. O complexo de culpa, se você tiver complexo de culpa, seja em que área for da sua vida, digo a você, precisa de oração de libertação. Porque complexo de culpa nunca vem de Deus. Remorso nunca vem de Deus. Remorso, complexo de culpa é marca registrada do encardido. Porque é uma forma de acionar aquele mecanismo que o Padre Jonas falava. Quem está aqui desde sexta-feira deve ter percebido como a missa de sexta-feira, por isso que é importante chegar no acampamento desde o começo, como a missa de sexta-feira, presidida pelo Padre Jonas, e a homilia dele foi o motor que está conduzindo o acampamento. A palavra de ciência, de profecia ontem, que provocou tantas curas maravilhosas aqui e muito mais fora daqui, foi a mesma palavra que Deus deu ao Padre Jonas através da música no início da pregação. Gente, os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. Se a gente deixa se conduzir, a gente vai percebendo os sinais de Deus. Então grave bem isso que eu estou dizendo. O ressentimento, o remorso e o complexo de culpa são marcas registradas do demônio. Eu falo no livro A Cura do Ressentimento. O ressentimento é porta de entrada para o demônio agir em nossa vida. E por que é muito difícil a pessoa se libertar do remorso, se libertar do complexo de culpa e se libertar do ressentimento? Porque a pessoa fica num processo de autopunição. Porque a pessoa passa a olhar para si mesma. Porque a pessoa se coloca no centro da sua doença.
E consciente e inconscientemente, até mesmo nos sonhos, a pessoa vai realimentando a enfermidade. É um veneno que entra no sangue da pessoa e que quanto mais ela agita, mais o sangue... Por que vão agora aprender a nova lei do trânsito? Você vai ter que fazer um curso de 15 dias de primeiros socorros para saber que quando acontecer um acidente você não deve pôr a mão no doente. Isso é uma coisa espetacular. Isso é um curso que todos nós precisaremos, inclusive os médicos vão ter que fazer também. E já tem outros países da Europa, inclusive países que falam a mesma língua, que querem comprar esse curso também, porque ficaram extasiados. Como é que tiveram uma inteligência de resolver fazer um curso de 15 horas aula, para você aprender os primeiros socorros, sabendo que não deve pôr a mão no doente. Isso é uma coisa estupenda! Isso é fantástico! Isso tinha que ir para todos os canais de televisão. Nossos cumprimentos ao governo federal. Cada vez a gente fica mais entusiasmado com esse povo. É uma coisa impressionante. Que lei maravilhosa. Pois agora você vai poder fazer. E vai aprender a remoer. E joga isso para o seu corpo inteiro. Você passa a sonhar com o problema. Você já notou que você sonha com aquilo que você dorme? Por isso, cuidado quando fala meu namorado é um sonho. Não durma com ele, porque vai virar pesadelo. Você vai remoendo aquilo. Uai, por que a gente não pode dormir com a barriga cheia? A mãe da gente já ensinava. De noite não deve comer para dormir, porque senão você tem pesadelo. Aí você fala, ai, dormi mal. Você dormiu, foi bem demais. Se você não tivesse pesadelo, você estava morto. Foi o pesadelo que manteve você acordado, para que o seu organismo digerisse aquela cobra que você engoliu, aquele boi que você engoliu, sua jiboia. Esse é o problema. Remorso, ressentimento, complexo de culpa. A pessoa ficar se culpando. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Por que isso foi me acontecer? E eu. Ela aciona esse processo. Esse motor ao contrário. Esse motor infernal que vai levando a pessoa a um processo depressivo. A um processo angustiante. E pior, a enfermidade vai se multiplicando. Olhado de fora, parece ser uma questão de maturidade. Nossa, aquela pessoa é muito madura. Ela é inclusive capaz de assumir responsabilidade pelos seus atos. Ela reconhece os seus erros. Amados e amadas, reconhecimento de erros, arrependimento, a palavra-chave do retiro popular será essa: arrependei e crede no Evangelho, convertei-vos. Não tem absolutamente nada a ver com remorso. Arrepender-se, converter-se, é voltar-se, é o volver que os espanhóis falam. Converter é voltar-se para um novo alvo. Converter-se, arrepender, é mudar de direção, é ir para outra linha, é ir por outra estrada. Remorso, remoer, é você ficar jogando para dentro de você mesmo as substâncias, e o corpo vai trabalhar muito bem em cima disso. O que for pior para você, ele vai fazer. Jogar para dentro, é olhar para si mesmo. E eu digo a você, se você está estragado, se você está magoado, se você está ferido, se você está doente, quanto mais você olhar para você, pior você fica. É preciso mudar os olhos. O Felipe falou uma coisa muito interessante aqui, e eu escrevi sobre isso no Experienciar Milagres. Enquanto a gente não aprende a enxergar com os olhos de Deus. E sabe por que isso? Porque a primeira coisa que o encardido fez com Eva no paraíso foi fazer com que ela enxergasse errado. Se o paraíso era um jardim que tinha milhares e milhares de árvores,
O que o encardido faz quando pergunta para Eva: é verdade que vocês não podem comer dessa árvore? É como se ele tivesse pegado uma borracha e apagado todas as outras árvores que tinha no paraíso. Eva passou a ver somente aquela árvore. É isso que ele faz, ele reduz o campo da sua visão. Você não enxerga mais as outras pessoas, as outras situações ao seu redor. Você só se enxerga, e pior, se enxerga com o óculos estragado do remorso. A pior coisa que a doença faz em você é convencer você de que você é doente. Você não sabe o mal que faz quando uma pessoa se pergunta como é que você vai e ela conta. Sabe, como Deus quer. Estou com um problema danado, me deu uma novidade na perna. Minhas veias estouraram, inchou. Pareceu um cascão no calcanhar, que ele veio subindo. Depois me tacou a hemorroida, aí veio para cá. Deu problema aqui do lado, descadeirei. Tacou a coluna, fizemos, nossa, um problema da bexiga. Tô indo que jeito que Deus quer, né? Misericórdia! Você acha que Deus quer você assim, esse caco, velho? Louco! Você já notou como de uma doença você passa para outra com uma facilidade impressionante? E quando a pessoa vira especialista em bula de remédio? Eu, quando conheço uma pessoa que lê bula de remédio, eu corro dela. E quando ela sabe o nome técnico da doença? Quando ela chegar e contar para você que ela tem espondilite anquilosante, se ela não for médica, corre dela. Que é de médico e louco, todo mundo tem um pouco, e alguns têm muito. A pior coisa que a doença faz é quando você confunde o verbo estou com o verbo sou. To be or not to be. Je suis, como fala o Felipe, eu estou doente. Mas não deixa isso passar para eu sou doente. Coitadinha, ela é doentinha. Desde que nasceu. Aí a mãe já começa a tratar diferente. Tadinha. Não consegue andar direito, carrega no colo. Vai virar paralítico? Trate a pessoa doente normal. Porque senão você fica reforçando a cabeça. E aí tem pessoas, olha, infelizmente, inclusive muitos aqui, tem pessoas que amam apaixonadamente a sua doença. Sim, porque se não fosse a doença, não receberia a atenção que recebe. Se não fosse a doença, não teria o carinho. Tem mulher que fica feliz quando fica doente, que aí o marido fica em casa. A cabeça do ser humano é uma coisa impressionante. Você vai se transformando naquilo que você pensa. O negativismo, o pessimismo são marcas registradas do encardido exatamente por isso. A pessoa passa a gostar da doença, porque ela tem atenção, tem sempre alguém do lado, sempre alguém segurando na mão. Basta a pessoa levantar o dedo, já vem alguém, pois não. Por isso que às vezes quando você cuida do doente, você precisa ser meio grosso com ele de vez em quando. Você precisa tratar o doente de igual para igual. Aquilo que ele pode fazer, não faça por ele. Não faça. Porque se fizer não é caridade. Mas o que tem? A gente tá bom, a gente deve, mas não deve. Deve do ponto de vista afetivo, mas espiritualmente não deve, porque faz um mal danado. A pessoa não pode levantar e ir na cozinha para beber água, deixa o copo d'água na beira da cama dela. Agora, ela pode muito bem levantar da cama para pegar o copo. Como é que ela levanta para mudar o canal da televisão? Não é verdade?
A pessoa vai ficando mole. Então ela vai tornando-se em dependência química. A Organização Mundial da Saúde chama o problema da codependência. Codependência significa o quê? Quando, por exemplo, seu marido é alcoólatra, você vira, ele é dependente, é uma doença, não é problema moral, porque tem gente que confunde com problema moral, aí fala, ai padre, coitado, ele é tão bom, padre, é um bom pai, bom marido, ele tira a camisa dele e dá para um pobre, o problema dele é quando bebe, mas é um coitado, aí está a doença dele. Não é moral não, não penso que ele bebe porque ele é sem vergonha, safado, ordinário, não, ele é doente, mas você não pode ser doente com ele, porque aí ele bebe, chega lá na sua casa e quebra tudo, aí a vizinha telefona para a polícia, aí a polícia vem, e a senhora com medo dele, abre a porta, esconde ele lá dentro, diz, não foi nada não, foi o meu marido que, ele foi sair aqui e bateu a cabeça na mesa, aí a mesa pulou por cima da lâmpada, a lâmpada puxou na geladeira, pôs fogo no foguinho, caiu o micro-ondas, derrubou um pedaço do teto, mas uma coisinha assim à toa, não é nada não. Aí a polícia não pode fazer nada, né? E talvez era o que ela precisava, talvez era o que precisava do seu marido, era alguém nem que fosse por medo, ou levá-lo para um hospital, levá-lo à força se fosse o caso, mas a senhora protegeu, codependente. Amanhã vai proteger de novo, depois da manhã vai por isso que tem alguns que só faz bobagem em casa. Uma vez lá em Tutinga falaram que tinha um homem lá que tinha o capeta nele, mas só baixava o capeta nele quando ele estava bêbado e ia em casa com a mulher e as crianças. Aí chamaram eu ir lá, eu fui. A hora que ele veio pro meu lado, eu enfiei assim um murro aqui no queixo do bicho e ele deitou. Falei, amanhã 9 horas em ponto o senhor vai na casa paroquial, que eu preciso acabar de expulsar esse demônio. Olha, por que quando ele estava lá no bar, no meio daqueles grandão, o encardido não baixava nele? Ah, meu filho. E depois, quando o demônio baixou nele, que ele estava sentado assim, aqui foi para mim o sinal definitivo de discernimento, estava a sogra dele sentada no primeiro banco, a mulher dele e 2 filhos. Ele passou, reconheceu a sogra, a mulher, os filhos, e veio grudar no meu pescoço, aqui, jacaré. Não, senhor, isso aí é outro espírito. E com esse espírito, meu filho, Jesus já falou, ele falou meio diferente, né? Certas formas de espírito só com muito soco no queixo que vocês viram. Então você não pode amar a doença, você não pode alimentar os vícios. Ô mãezinha querida, eu sei que a senhora ama o seu filho, mas esse amor está errado. Pior do que não amar é amar errado, porque a senhora está protegendo esse menino de 15, 16 anos, ele está na droga, ele está sendo, na escola ele está tendo problema, a senhora está jogando a culpa nas professoras, transfere ele de escola. A vizinha veio dizer que ele quebrou a vidraça lá, imagina, a senhora brigou com a vizinha, porque imagina se o seu filhinho querido ia fazer isso. Ele nunca fez nada de errado, ele sempre falou a verdade. Não, meu filho não, que se fosse ele me contava. Ô mãe amada, seu filho é igualzinho o Padre Léo, igual a você. Nós somos santos e pecadores. Mas se não pegar firme nessa hora, a pessoa acaba se acostumando com a doença. A pessoa acaba se acostumando com o vício e acaba gostando da doença e acaba gostando do vício. Você acha que tem muita gente que não ama o vício que tem? Pois sabe que quando está viciado todo mundo respeita. Tem pai que morre de medo do filho porque o filho fumou a maconha. Não, ele fica muito nervoso, aí tem que fazer tudo que ele quer. É uma sensação de poder. Pois isso acontece também quando a pessoa se acostuma com a sua doença e passa
Engraçado, por que quando a pessoa tem determinado vício, determinada doença, ela passa a reproduzir o mesmo comportamento em todos os lugares? Você vai no Nordeste, você vai no Norte, ou na Europa, ou lá no Japão, as pessoas vêm conversar com a gente e contam a mesma coisa. Por quê? Porque isso já virou uma cultura de morte, já virou uma cultura de dependência, alimentado, missa de ontem à tarde, alimentado por esses meios de comunicação a serviço do encardido, que alimentam posturas contrárias ao Evangelho. O que significa o verde do tempo litúrgico mesmo? Vida, mas também imaturidade. A gente não está maduro ainda. Pois, queridos e queridas, o primeiro segredo que levou esse menino, como é que eu sei que é menino? Esse menino a ser curado da lepra foi a sua imaturidade. Ele não tinha se convencido de que era um leproso. Como é que eu sei disso? O Evangelho falou isso? Falou. Nas entrelinhas. Ora, o leproso podia chegar perto de alguém? Por que ele chegou? Por quê? Porque ele foi além dos preconceitos sociais. Porque a vontade de ser curada foi maior, de ser curado, de ser liberto, foi maior do que a doença. Porque ele não tinha se convencido ainda de que era leproso. Porque ele nunca disse para ninguém, eu sou leproso. Ele sabia que estava leproso. Talvez ele até tenha dito para a mãe ou para o pai, eu estou leproso. E aí a mãe e o pai falou, vai lá e procure Jesus, que esse aí é bom, isso vai dar um jeito na sua vida. A prova disso é de que ele chega perto de Jesus, mas perto. O Evangelho diz que ele se aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos. Quer dizer, ele chegou perto de Jesus, dobrou o joelho na frente de Jesus, para não ter jeito de Jesus passar por cima dele. Ele fez igualzinho aquela cananeia, que depois de berrar e latir até não poder mais, Jesus chamou ela até de cachorrinha, ela veio e deitou na frente dele e falou, agora pinta você para minha cadáver que eu quero ver. Foi o que ele fez. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Prova de que ele não estava convencido de que a doença era dele. A doença estava nele. Ele estava doente, mas não era doente. Ele não tinha feito ainda amizade com a doença. Gente, um inimigo pode fazer muito mal para você, mas só um amigo pode destruir você, porque ele conhece você. Não seja amigo do encardido, nunca. Não seja amigo da sua doença. Aprenda com ela, mas não seja amigo dela. Não a ame, não a tome para si, não cultive a doença. Tem gente que guarda a doença numa caixinha de música de ouro. Tem gente que tem um travesseirinho de seda para a doença dormir do lado. E aí dorme, cedo a primeira coisa que faz é pegar a doença de novo. Não, arrume um lixo para jogar essa doença. Agora isso só é possível quando? Olha a oração que esse moço fez. Ela é espetacular. E essa oração ela é tão forte que tanto São Mateus quanto São Lucas, feito São Marcos, repetem exatamente, ipsis literis, escrito do jeito que se lê, igualzinho. Se queres, vírgula, podes limpar-me. Essa tradução me apaixona. Se queres, podes limpar-me. Entende o que eu falei do remorso? Ele não se colocou no centro. O me, tracinho me, no final da frase, significa que ele se colocou por último.
A oração dele é tão fabulosa, porque ele não guardou nada para si, igualzinho Pedro e André, igualzinho Tiago e João, que largaram a rede, que largaram a barca, que deixaram o pai, deixaram tudo. Esse moço, sabe o que a imagem que me veio quando eu comecei a rezar em cima desse texto? É que esse moço em casa arrumou um pano, abriu em cima da mesa, como se isso fosse possível, pegou toda a lepra que ele tinha, desde a ponta da unha até na ponta do cabelo, foi juntando a lepra dele, pôs dentro daquele pano, amarrou, pôs nas costas e foi. E aí se ajoelhou na frente de Jesus e entregou para Jesus. Falou: toma, é do Senhor. Trouxe um presente para o Senhor. Gente, a estrutura que o autor usou aí nessa frase deixa bem claro que ele não ficou com nada da lepra para si. Ele veio decidido. Jesus ficou estupefato quando viu que esse moço tinha absoluta certeza que o problema não era dele, que agora era de Jesus. Ele jogou a responsabilidade inteirinha nas mãos de Jesus. Ele chegou com a doença e falou: Senhor, se queres, podes curar-me. Eu digo a você, oração de cura é você colocar Cristo num canto que ele não possa sair de lá de jeito nenhum enquanto não curar você. Isso é oração de cura. Isso é o passo na fé. Isso é maturidade. Isso é coluna vertebral, como nos fala Dom Roberto. Isso é firmeza. Essa oração de molenga. Ai, se Deus quiser, vai. Deus quiser, mas o que você está fazendo para isso? Você não está fazendo nada. Você está amando a sua doença. Você está embalando a doença, dando mamar para ela todo dia de manhã, comprando coisinha para pendurar no pescocinho dela, tratando como se fosse um bichinho de estimação. Aonde você vai, você leva junto. Igual tem gente que aonde vai leva o travesseiro junto, leva a toalha para ficar cheirando. Tem gente que leva a doença para onde vai. Isso é uma imaturidade errada. Seja imaturo diante de Jesus. Diante de Jesus você pode ser uma velha de 90 e tantos anos de idade. Seja imaturo, seja criança, seja menino diante de Jesus, seja menina diante de Jesus. Não tenha medo de lançar-se no colo do Senhor. Ah, essa oração Deus ama. E a igreja disse que isso é uma escola que, se você frequentar, ao final você pode receber um diploma de doutor. Não foi o que o Papa fez quando deu o título de doutora a Santa Teresinha? Quando o Papa disse que Santa Teresinha é doutora, está dizendo isso, que essa espiritualidade da infantilidade em Deus, da meninice em Deus, do fazer-se pequeno, o caminho das coisas, e aí tem muito a ver com o tempo comum, o tempo das coisas simples, o tempo das coisas ordinárias, a vivência do cristianismo no dia a dia, na minha casa. Isso tem a ver com a espiritualidade que eu falo no livro Rezando a Vida, a espiritualidade do fogão, a espiritualidade do chofer, a espiritualidade da bicicleta, é a espiritualidade do meu dia a dia. A nossa vida não é feita só de acampamentos, de grandes momentos de efusão espiritual, ou de momentos feitos ontem à noite, em que a gente sentia a presença de Jesus de modo palpável, que a gente tocou, e quantos que puderam tocar o Senhor, mas esse é o extraordinário. O ordinário da nossa vida é gastar. É mais ou menos assim: o carro tem lá, o tanque do carro tem 50, 60 litros. Ele para no posto e se abastece. Aquilo é o extraordinário. Agora, ordinariamente, ele vai gastar esse combustível andando, trabalhando, levando, conduzindo as pessoas. Nós precisamos dessa espiritualidade, gente, das coisas concretas, das coisas do dia a dia. O cristianismo não é feito só de momentos de êxtase espiritual, não, onde a gente sai fora de si. De vez em quando a gente até sai fora de si. Louvado seja Deus, se for na presença de Jesus, você pode sair fora do você e sair fora de quem você quiser. Agora,
No dia a dia da vida, você precisa aprender a conduzir-se em Deus, aí amadurecendo, lenta e gradativamente, porque a fruta que amadurece rápido demais, apodrece mais rápido ainda. Quando você força a fruta a amadurecer, em 2 dias ela está podre. Por isso que você compra aquela banana linda lá na feira, madurinha, chega em casa, só da viagem até em casa ela já apodrece. Chega lá, já está tudo melecada. Você compra aquele papaya maravilhoso, você até dá uma apertadinha nele sem o homem da feira ver, né? E quando você sente que está mole, você vira e larga ele lá e pega outro, né? Porque aí outra pessoa vai pegar. Graças a isso é que tem a xepa. O resto da feira, se não fosse isso, Betânia não ganhava o tanto de fruta que ganha lá do Ceasa, que as frutas que a senhora aperta, Deus lhe paga a senhora que aperta essas frutas. Sem isso nós não ganharíamos. Muito obrigado. Aí você compra aquele papainho, aquilo está bonito, está até relampeando. Aí vai partir em casa, está desbeiçando. Já misturou a semente na carne do bicho. Por quê? Porque foi amadurecido lá em estufa. Amadureceu rápido demais. Então nós precisamos aprender essas orações. Porque a oração do terço é importantíssima. Eu coloco isso como segredo de cura interior. A oração da via sacra como segredo de cura interior, porque é aquilo que vai me acompanhando no dia a dia. A igreja é de uma sabedoria espetacular. A liturgia diária. Cada dia você vai crescendo um pouquinho. Às vezes a gente queria que tivesse um momento de esplendor espiritual, de soltar isso, faísca e fogo, e a gente levitar no Espírito e ficar voando no Senhor, aleluia. Isso a droga faz. Nós precisamos dessa espiritualidade do dia a dia, do lançar. Por que Jesus escolheu para seus primeiros discípulos e os mais importantes, aqueles que estiveram com ele em todos os momentos da sua vida? Por que ele escolheu 4 pescadores? Por que ele não escolheu 4 carpinteiros, que era a profissão dele e do pai dele? Tinha tudo a ver com o reino de Deus. Ele conta na parábola da construção do reino. O homem prudente constrói sua casa em cima da rocha. O rei que fez a torre. Quantas passagens caberiam tão bem se os primeiros apóstolos fossem carpinteiros? Não seria lindo? Por que Jesus não escolheu agricultores? O Pai do céu é agricultor, está lá em João 15. Eu sou a videira, vós sois o ramos, meu pai é o agricultor. Quantas parábolas de Jesus, a maioria tem a ver com a vida agrícola. Saiu o semeador a semear a sua semente. O reino de Deus é como um grão, uma sementinha de mostarda. Quantas passagens? A colheita, a messe é grande. Não teria mais lógica Jesus chamar para primeiros apóstolos carpinteiros, agricultores? Inclusive Jesus não nasceu na beira do mar. Ele foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, mas ele vivia em Nazaré, longe do mar. Jesus não teve uma história ligada ao mar. E por que então que ele chamou esses pescadores? Exatamente por isso. Porque o agricultor tem a vida mais ou menos definida. Esse mês é mês de plantar arroz, mês que vem eu vou ter que limpar o arrozar, no outro mês eu vou ter que capinar, no outro mês eu já planto feijão, vou aproveitar e plantar milho junto, aí um mês é hora de colher isso, esse mês é para plantar aquilo, vem até aquele calendário, a lua está boa para plantar, a lua está boa para colher, a lua está boa para capar o porco, eu vou seguindo mais ou menos o esquema da natureza. Hoje está chovendo, hoje está de chuva, não vou poder fazer aquele serviço, então hoje eu vou aproveitar para roçar o pasto de enxadão, arrancar aquelas ganchumas que eles matam pasto. Tem que aproveitar. O construtor é a mesma coisa. O pedreiro está lá levantando a parede, hoje está com muita chuva, ele não pode mexer no lado de fora, por isso que primeiro ele faz o telhado, para que quando chover ele possa trabalhar dentro, e não perder tempo, aí ele vai trabalhar. Ele tem que seguir mais ou menos um programa. Ele tem que primeiro fazer o fundamento, depois levantar as colunas, depois cobrir, depois levantar a parede, depois botar o piso, depois botar lá o reboco. Não adianta ele colocar primeiro o vidro e depois rebocar. Isso aí tem gente que faz, mas é besta. Porque aí depois tem que quebrar aquele vidro tudo para tirar aquele cimento que grudou lá. O pescador não. O pescador ele vive na graça de Deus.
A única coisa que ele tem que fazer é preparar a barca, consertar a rede e arrumar a vela. O resto, meu filho, é deixar o vento do Espírito levar. Ele não sabe, ele tem que ir pelo mar. Tanto que eles pescavam à noite. Ele tem que jogar a rede e não sabe que vai pescar. Ele vive, bem entendido, ao Deus dará. Por isso que Jesus encontrou e chamou pescadores. Pescadores é gente que tem a coragem de sonhar. Gente que tem a coragem de acreditar naquilo que não vê. Jesus falou para eles: eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E eles acreditaram, mesmo sem saber o que será que é pescar homem, porque eles nunca tinham pescado homem na vida deles. Mas foram capazes de sonhar, porque estavam treinados a sonhar. Cada vez que um pescador sai para pescar, ele prepara a alma e o coração para sonhar. Sonhar com aquele peixe grande, sonhar com aquele cardume passando naquela hora, sonhar que a rede não vai arrebentar. Ele vive nesse sonho, nessa expectativa em Deus. Ele vive no escuro. A fé tem que me jogar no escuro, o escuro da fé, que faz você viver situações extraordinariamente naquilo que é ordinário, naquilo que é simples. O pescador não vive de pescar todo dia o peixe de 200 quilos. Não, o normal dele é o peixe de São Pedro. É como se fosse uma tilápiazinha aí, de umas 400 gramas, 500 gramas. Esse é o normal. Esse é o nosso dia a dia. Esse é o seu peixe lá na beira do fogão, trabalhando na loja, trabalhando no escritório. É ali que você vai ter que viver a graça da cura e da libertação. Mas para isso você precisa ter uma certeza. A certeza que teve esse menino imaturo, que ainda não tinha acreditado que era leproso. Você precisa também juntar sua trouxa. Aliás, deixe de ser trouxa. Entendeu o jogo de palavras? Deixe de ser trouxa. Junta a sua trouxa e coloca aí os seus defeitos. Agora, não pense que você vai conseguir juntar a trouxa hoje. Tudo junto. A gente precisa de um bom tempo para isso. A igreja é sábia. O tempo primoroso para você ir juntando as trouxas, cada dia sendo iluminado pela palavra, é o tempo da quaresma. Por isso o retiro popular, a necessidade desse encontro, cada dia, porque veja, quando você de uma hora para outra, é a mesma coisa. Tem gente, marido e mulher, que fica entalado as coisas aqui, né? Não fala. Hoje o marido fez isso, engoliu. Amanhã, engoliu. Aí depois fala: padre, foi a gota d'água. Aí não deu. Eu explodi, mas aí eu falei. Está errado. Aí ofende a pessoa. Na hora da raiva você fala coisas que não queria falar. Na hora da raiva você enxerga com a raiva, você mistura a raiva, embaralha os olhos. Padre, eu fiquei cego de raiva quando eu vi aquilo. A pessoa que tivesse uma faca, eu enfiava a faca na barriga dela naquela hora. Graças a Deus que eu não tinha uma arma lá em casa. E eu não duvido. Porque, claro, você foi juntando tudo assim na vida espiritual. Sabe? Se você num dia tivesse a graça, não sei se seria graça, acho que seria desgraça, de ver todos os seus pecados, todos os seus vícios, todos os seus defeitos. Você dava um tiro no ouvido. Pensa, Deus o livre e guarde se eu tivesse a desgraça de ver na minha frente todos os pecados que eu já... Misericórdia! Ia ter muito mais pecado que gente aqui nesse rincão. E com você é diferente. Mas Deus é pedagogo. Deus vai nos ensinando a caminhada. Deus vai ensinando você a dar passos na fé. Você precisa encher as talhas de água, indo e voltando, cada dia põe um pouco. Então, na jornada da nossa vida, e a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada. O Evangelho de São Lucas deixa isso tão claro, tão lindo. Jesus continuava caminhando. A vida cristã é uma caminhada, ela é dinâmica, inclusive é uma caminhada depois da morte também. A própria igreja padecente, purificante, e depois a igreja que já está lá,
na vitória de Deus. É uma caminhada dinâmica. O Espírito Santo vem, se coloca ao nosso lado e vai nos ajudando a irmos percebendo. Hoje você percebeu esse aspecto, louvado seja Deus. Lute para eliminá-lo, lute para corrigir. Continue a sua caminhada. Amanhã você vai descobrir outro problema. Você achava que tinha mágoa só daquele fulano. Amanhã você descobre que também tem uma mágoa menor do ciclano. Ótimo. Agora você já sabe como resolver. Agora você já sabe como fazer oração de perdão. Então você vai fazer para aquele. E depois da manhã para o outro. E assim você vai levando. Aí sim, aí você pode dizer: estou levando a vida como Deus quer. Eu vou eliminando os problemas à medida que eles vão surgindo. Eu não vou ficar antecipando o problema. Ah, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? E se vier um vento? E se vier isso? Então morre já hoje de uma vez. Vá resolvendo os problemas na medida que eles vão surgindo. A rede está estragada, faz que nem os apóstolos, pare e conserta a rede. Não adianta você ficar lá, porque será? Olha, culpa sua, porque você, André, tinha que ter olhado a rede e não olhou. E nós ficamos a noite inteira feito um bando de bestas jogando a rede furada. Por isso que eu vi que tinha besta também que passou. Não, conserta a sua rede. Essa é uma decisão, uma atitude. Que oração maravilhosa. Ah, se você hoje tivesse a graça, a certeza confiante de que você não retém nada para si mesmo da sua doença, nada para si mesmo do seu pecado, que você fizesse esse pacote e se ajoelhasse diante de Jesus. Aproximou-se, colocando-se de joelho diante de Jesus. Senhor, tu podes, se queres, cura-me. Ou como ele falou: Senhor, se queres, podes curar-me. E aí o que Jesus fez? Amor se paga com amor. Deus não se deixa vencer em generosidade. Esse moço chegou tão perto de Jesus, que o Evangelho diz que a única coisa que Jesus fez foi esticar a mão. Leia aí. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele. Nós já sabemos que ele nos enxerga, que ele é o bom pastor que sempre se compadece conosco, principalmente nós que somos ovelhas sem pastor. Estendeu a mão. A única coisa que Jesus fez, estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. Querido e querida, Jesus está ansioso para fazer e para falar isso para você, para você, para você, para você, para você hoje. Pelo amor de Deus, traga a sua miséria aos pés de Jesus. Traga a sua miséria e lance-as aos pés do coração de Jesus. Mas você precisa chegar perto de Jesus, perto o suficiente para que ele, estendendo a mão, possa tocar e dizer: eu quero ser curado. Que coisa impressionante. Jesus sempre dá mais do que aquilo que a gente pede. O que o rapaz pediu para ele? Leia aí. Podes limpar-me. Limpar-me. Ele só pediu uma limpeza. Ele achava que a lepra dele, olha o que eu falei no início, ele não estava convencido que era leproso. Ele achava que a lepra dele era só uma sujeira que estava aqui fora. E que Jesus, como a mãe que a gente corre para a mãe limpar a gente não acha que a mãe pode curar tudo quanto é doença? Você corta a perna lá assim, tem que levar 26 pontos, você corre na mãe: mãe, aqui, mãe, um cortinho. Mãe. Você acredita que a mãe cura? Ele falou para Jesus, simples, até ignorante. Ele estava achando que a doença dele era só uma sujeira. Podes limpar. Ah, mas Jesus ficou tão apaixonado naquele zoinho regaladinho daquele rapazinho. Ficou tão impressionado. Jesus se sentiu tão responsabilizado com o que o rapazinho fez para ele, jogando o problema todo nas costas dele. E Jesus gosta porque ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, minha e sua. Que Jesus devolveu-lhe a graça da cura. Ele pediu limpeza. Veja como está no texto. Senhor, tu podes, se queres, Senhor, se queres, podes limpar-me. E Jesus é categórico. Jesus usa o imperativo categórico. Vai estudar isso em português para ver o que significa. É uma ordem. Eu quero ser curado. Tem vezes que a pessoa fala, benção, padre. Eu falo, ser bento. A pessoa acha estranho. Acho que ela está suja. Não, ser bento. Jesus diz, ser curado. Fique curado. Esteja curado. Completamente curado. Vamos fazer isso agora com Jesus? Qual é a lepra que você precisa trazer hoje na trouxinha do seu coração para Ele? Eu queria que hoje você em casa, aproveitasse esse segundo domingo do tempo comum. Domingo em que nós vamos estar mais uma vez com o Senhor na Eucaristia. Em casa, nas nossas comunidades, em quase 400 mil celebrações eucarísticas que acontecem a cada domingo no mundo inteiro, em mais de 1.650 idiomas diferentes. Se cada cristão no dia de hoje pudesse vir para o encontro com o Senhor assim, trazendo a trouxa do seu pecado, da sua solidão, da sua depressão, da sua angústia, do seu medo, dos seus traumas, dos seus pecados, dos seus vícios. Seja o que for que você está sujando o seu corpo, sua alma, o seu coração, a sua família, hoje é o dia. Hoje o Senhor quer ter esse encontro pessoal com você, comigo. Para isso, tenha a imaturidade desse menino. O menino é o pai do homem, a menina é a mãe da mulher. Aquele menino, aquela menina que um dia você continua dentro de você. Os sonhos que um dia você teve, feitos sonhos de Pedro, André, Tiago e João. Aqueles sonhos que levou você a tornar-se aquilo que você se tornou, padre, freira, pai, mãe, jovem, músico. Ele está aí dentro. Ele só está entulhado nas sujeiras que você veio colocando, na medida em que você veio assimilando ideias erradas a respeito de você, pelo remorso, pelo ressentimento, pelo complexo de culpa. Mas ele está aí dentro. Desperta esse menino. Talvez hoje Jesus primeiro ia olhar para você e dizer, Talita, come. Menina, levanta. Menino, levanta. Sai desse marasmo que você acabou se metendo, ou que empurraram você. Onde estão os seus sonhos? Onde estão os seus anseios? Todos os anseios que nós sufocamos acabam se transformando em vícios, em pecados. Onde estão os seus anseios? Aquilo que você foi buscar na droga, aquilo que você foi buscar naquela pornografia, aquilo que você foi buscar no ter, no poder. Talvez hoje até você conseguiu diante do mundo um cargo, uma posição muito importante, mas por dentro você está vazio. Sabe por quê? Porque você não teve ainda a coragem de chegar perto de Jesus. Eu sei, o demônio fez isso com você também, e dizer para você, você não é digno, você não pode chegar perto de Jesus. E eu digo, você pode, porque Ele lavou os seus pecados, derramando o seu sangue na cruz. Ele nos purificou, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, porque nos ama. Hoje Jesus quer dizer para mim e para você, eu quero ser curado. Jesus está dizendo, no que depender de mim, você tornar-se-á a pessoa mais linda, mais pura, mais santa, mais restaurada que já habitou nesse planeta. Mas se você guarda a sua doença para si mesmo, eu não posso fazer nada.
Enquanto você empacota o seu vício e joga-o no coração, eu não posso fazer nada, porque eu respeito a sua liberdade. Eu estou à porta e bato, mas se você não abre, eu não posso invadir, eu não vou violentar a porta do seu coração. Hoje Jesus quer dizer para você, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã, eu quero. Fique, olha o verbo, fique curado, fique curada. Que lepra você precisa entregar para Ele agora, e suplicar: Jesus, manda o seu Espírito para purificar, para restaurar, para sarar meu coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, na manhã desse segundo domingo do tempo comum, feito esse menino leproso, eu me aproximo do trono do seu coração, o seu coração manso, humilde, sereno, rasgado de amor por mim. Eu me ajoelho diante de Ti, Senhor. Eu me prostro diante de Ti, Senhor, e suplico: Senhor, Tu podes. Cura-me, Senhor. Limpa-me. Liberta-me. Sara-me. Restaura-me. Senhor, Tu podes. Se queres, limpa-me. Cura-me. Restaura-me. Liberta-me. Faz muito tempo, Senhor, que eu estou andando com a lepra da depressão, da angústia, da mentira, do egoísmo, da impureza, das mágoas, das raivas. Eu acabei me acostumando com a doença, Senhor. Eu acabei gostando da doença, eu acabei cuidando da minha doença. Na verdade, eu cuidei mais da minha doença do que da minha saúde. Na verdade, eu estudei mais sobre a minha doença do que sobre a minha saúde. Hoje eu sou um especialista em doença. Mas hoje eu estou tomando essa decisão, Senhor. Eu quero ser uma pessoa limpa. E que maravilha quando eu descubro: eu quero ser limpo, e o Senhor quer curar-me. Porque o Senhor não quer dar só a limpeza exterior do desaparecimento dessa ferida, desse câncer, dessa cegueira, desse vírus no meu sangue. O Senhor quer me dar essa vida plena, essa vida nova. Foi o Senhor que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente. Eu quero, eu preciso, eu necessito dessa vida. E é por isso que eu me coloco agora bem pertinho, Senhor. Tão perto que o Senhor pode tocar-me. Sim, meu irmão, use sua mão para tocar a pessoa que está do seu lado. Deixe Jesus emprestar-se dessa mão para dizer para esse irmão: eu quero. Fique curado. Eu quero. Fique curado. Eu quero. Fique curado. Repita essa palavra de Jesus para esse irmão: eu quero. Fique curado. Eu quero. Então tenha a coragem de levantar-se, de ficar de pé, como aquele que quer de fato acolher a palavra. E agora, como mãos que suplicam diante de Jesus, peça: Senhor Jesus, manda o seu Espírito Santo de amor sobre mim, para restaurar meu coração. Senhor Jesus, manda o seu Espírito Santo para lavar a minha alma de toda a sujeira que o mundo colocou em mim e que eu acabei me convencendo. Senhor Jesus, derrama sobre cada um de nós o seu Espírito Santo de amor, para restaurar o nosso coração, para lavar o nosso coração. Sim, Senhor, nós reconhecemos esse coração amargurado, de pedra, frio, sem vida. Aqui dentro ele aperta a gente e vai transformando a gente, coisificando a gente, e vai fazendo a gente se acostumar com essa enfermidade. É por isso, Jesus, que o Senhor veio na raiz da enfermidade. É por isso que o Senhor veio tocar no coração de cada um de nós, para que desse coração novo, como o Senhor havia prometido, o Pai prometera: tirarei do vosso peito esse coração de pedra, esse coração cheio de remorso, esse coração cheio de mágoa, cheio de complexo de culpa.
Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies. Sim, Senhor, realiza hoje, Senhor, o prodígio desse transplante que nós tanto precisamos, para que deixemos aqui hoje, Senhor, aos seus pés, esse coração acostumado ao pecado, esse coração acostumado com a doença, esse coração que acabou gostando da doença, gostando da enfermidade. E dá-nos, Senhor, dá-nos esse coração forte, limpo, sarado, restaurado, decidido. Sim, Senhor, dá-nos esse coração decidido, dá-nos esse coração menino imaturo, que tenha coragem de ser verde, mas de deixar o vício da sua graça invadir cada poro da alma, do coração e do corpo, e levantar-nos para essa vida do dia a dia, do cotidiano, cheio da tua misericórdia e do teu amor. Manda, Jesus, com teu amor, por teu amor, sobre cada um de nós. Manda, Jesus, o teu Espírito Santo de amor, para restaurar, para sarar a nossa vida, para sarar a nossa história, para fazermos homens novos, mulheres novos, religiosos, sacerdotes, bispos, igreja restaurada, igreja segundo o coração de Jesus. Manda teu Espírito hoje, Senhor, para transformar meu coração. Diga o nome dele. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Erga o seu braço e peça: Jesus, manda teu Espírito meu coração. Jesus, manda. Teu Espírito para transformar meu coração. Deixa a água do Espírito lavar. Lava, purifica. Lava, purifica E restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Nós te pedimos para valer. Manda o teu Espírito para meu coração. Jesus, Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Suavemente vai se sentando, olhando para Jesus e reafirmando para você: conheço um coração tão manso, humilde, suave. Isso. Ache o seu lugar. Prepare o seu coração. Você está pedindo, Ele está respondendo a você. Sabe
E Ele quer responder muito mais. Não deixa passar esse momento da graça. Nos salvar. Peça sentado com força. Para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração.